Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Eu sou o professor Isaldir, sejam todos bem-vindos. Agradecemos aqui muito a participação e também as pessoas que possam compartilhar, que possam curtir nosso trabalho. Vou chamar aqui primeiro o Cipriano. Fala aí, Cipriano. Olá, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Aqui mais uma vez com pura gratidão pela oportunidade para debater a realidade do cotidiano em que vivemos e dar a contribuição para melhorar o lugar em que pisamos. Fala aí, Serginho. Isaldir, Cipriano, vocês sabem, toda semana eu conto uma historinha no começo. Hoje ela é muito rápida. A eleição da França entre primeiro e segundo turno dá diferença de 4 dias e meio. Acredite se quiser. Se nós não começarmos a buscar informações boas, nós vamos ficar malucos. Porque se a gente for voltar lá atrás, no dia da eleição da União Europeia, que disser assim, não, a extrema-direita ganhou na União Europeia toda. Aí a gente vai pesquisar, ver que foi porque os verdes mudaram de ideia na União Europeia e votaram nas propostas conservadoras e, portanto, somaram-se aos conservadores. E tem um. E tem dois. Na Inglaterra, os trabalhistas ganharam conservadores. E na França, em 4 dias, os caras foram capazes de ganhar uma eleição que tinha perdido o primeiro turno. Vocês realmente que estudam política acreditam nisso? Tenham santa paciência. Não é fácil, não. É muita conversa, né? Se na França, em 4 dias, conseguiram modificar a situação, né? De duas, ou a situação era outra, né? Ou realmente o pessoal lá é muito bom de conversa e resolve muito rápido, né? É uma situação também que a gente precisa, como você acabou de colocar, estudar e aprender sempre. Pois bem, hoje a nossa proposta aqui é discutir como a dívida dos estados afeta os serviços públicos. Né? Então, nós sabemos que essa é histórico, né? As dívidas do Estado, dos estados com a União, e também é histórico que, de tempo em tempo, aparece uma solução mágica aí para fazer a renovação das dívidas, os estados pedindo para que as dívidas sejam renovadas. Então, a nossa tentativa aqui é de mostrar isso, né? Principalmente com o foco, né, de como isso também afeta a vida das pessoas, né? Afeta a segurança, afeta a saúde, afeta a educação, né? Então, a gente vai tentar fazer a discussão em torno disso. Vamos mostrar aqui também alguns, basicamente três sites aqui onde essa discussão me pareceu bem clara. A gente vai tentar mostrar isso para fazer aqui para trazer essa discussão e tentar entender aqui o que está acontecendo e o que pode eventualmente acontecer. Bom, para começar, que é o do Nexo, né, que ele faz essa questão aqui, as finanças dos estados à beira de mais uma negociação. E aqui ele aproveita, né, a plataforma aqui, o site aproveita para mostrar algumas realidades aqui dessa questão da dívida. Aqui está mostrando aqui a composição da receita corrente dos estados brasileiros, aquilo que os estados arrecadam, né? Então, aqui no Centro-Oeste, a maior parte das receitas vem do ICMS, né? Pode ver aqui o que é verde aqui, né? E outra parte que também é significativa são as transferências. As transferências aqui é o que recebe da União. No Nordeste, aí já é a maior parte das receitas é de transferência, daquilo que recebe da União. No Norte também ainda é mais forte ainda, né? O que está em azul são as receitas que os estados recebem da União. No Sudeste já é um pouco diferente, né? As receitas aqui vindas, principalmente do ICMS, né, já é maior do que as transferências que vêm da União. Isso acontece também com os estados do Sul, né? O que eles arrecadam de ICMS é maior do que eles recebem de transferência da União.
Mas daí são aquilo que os estados têm, aqui não está dizendo se isso é dívida ou não, só mostrando como é que esse montante, né, das receitas são arrecadadas. E aqui também, ainda em 2022, a relação das despesas, né, dos estados, para onde consome mais despesa. Então, você tem aqui o Rio Grande do Sul, né, a maior despesa para a Previdência, um pouco aqui para a educação, um pouco para a saúde, mas no Rio Grande do Norte também a Previdência consome grande parte desses recursos. Por fim, a gente vai vendo aqui como é que isso funciona. Aqui agora estou mostrando aqui também a situação da dívida desses estados. Lembrando aqui que o limite que a legislação estabelece para a dívida é de 200% dessa receita, né? Então, o Estado ele pode dever, né, até 200%. Então, só para a gente poder mostrar aqui como que é essa realidade. Então, antes de continuar aqui, o Serginho e Cipriano, se vocês quiserem fazer algum comentário inicial aqui em cima dessa questão, e começar com você aí, Serginho. Não, a princípio essa compreensão realmente que os estados no Pacto Federativo dependem muito dos repasses nacionais, né? É por aí, eu não vejo muito questão de aprofundar nessa questão aí não. Acho que essa dívida é mais a composição histórica dela, a taxa de juros, e aí é por aí afora. Isso, e também lembrar também, né, Serginho, que na verdade ele tem dívida, mas os estados também têm receita, né? Não é uma coisa assim que é impossível pagar e tal, sempre aquela situação como se cada governador que assume ele é vítima do governador anterior, aí acaba deixando uma dívida maior para o governador que segue e tal. Antes de passar aqui, que o Cipriano caiu aqui, a hora até ele voltar, ou seja, eu vou mostrar aqui também uma outra realidade que está dentro daquilo que a gente estava querendo colocar, só para a gente poder balizar aqui melhor a nossa discussão, narrar aqui o Estado que tem o maior comprometimento das suas receitas com a dívida é o Estado do Rio de Janeiro, né? O Estado do Rio de Janeiro ele compromete 188% da sua receita corrente líquida com a dívida, né? Da mesma forma, depois vem Rio Grande do Sul, depois vem Minas Gerais e São Paulo, depois Alagoas, enfim. Então, esses são os estados mais comprometidos com a sua receita corrente líquida em relação à dívida, né? A Minas Gerais, que é onde a gente fala aqui, né? Nós falamos de Uberlândia, Minas Gerais tem essa questão, principalmente agora com o governo Zema, que ele veio, né, com o propósito de que ele é um administrador, que ele vai resolver, e pelo contrário, a dívida com ele só aumentou. E parece que ainda pode aumentar, né, 168%, o limite é 200%, então esse discurso da dívida é muito mais um discurso para poder o Estado fazer cortes e mais cortes, né, para poder chegar àquilo que os neoliberais, né, no caso aí, que é o Zema, né, que ele pretende para essa história aí de reduzir o Estado ao mínimo, né? Aqui também mostra como que essas receitas elas estão no município, né? Também dá para pesquisar por aqui, inclusive você digitar aqui o seu município, você vai encontrar qual é a relação da dívida do seu município. Aqui mostra os municípios que mais devem, no caso Belmonte, na Bahia, ultrapassa os 200%, né? Itororó, na Bahia, 199% da receita corrente líquida comprometida com a dívida. As garantias, né, que são oferecidas para essas dívidas, na maior parte, são garantias externas, né?
e muitas dessas garantias também acabam sendo os tais dos precatórios, né? Então, isso que é o que acaba acontecendo, né? Para que os estados possam cada vez mais se endividar. Está mostrando aqui, ó, os precatórios aqui, como que eles funcionam para dar garantia à dívida. Rio Grande do Norte, 36%, Tocantins, 28%, e por aí vai. Então, essa aqui é só esse levantamento aqui, só para a gente mostrar alguns dados, para que nós possamos aumentar um pouco melhor aqui de informação aqui, essa nossa condição para fazer essa discussão. Eu vou trazer aqui o Cipriano, faça seus comentários aí, né, para a gente poder começar a nossa discussão aqui. Lembrando que, Cipriano, só lembrando o seguinte, que a gente está fazendo esse levantamento, mostrando como que essa situação ela para depois a gente fazer a discussão, como que isso afeta diretamente a população, Cipriano. Então, você pode fazer aí os seus comentários iniciais aí, por favor. Então, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, nessa primeira fala eu gostaria de trazer aí algumas considerações, dizendo que, para a gente entender melhor por que chegou a essa chamada dívidas dos entes federativos, estados e municípios, né? Ali anteriormente havia a possibilidade de estados e municípios, ali até os anos, a meados dos anos 90, né, estados e municípios poderiam emitir títulos próprios para garantir os recursos necessários à realização das suas políticas públicas locais, no caso dos municípios, e estaduais ou regionais, que a gente chama no caso dos estados, né? Ora, no entanto, esses títulos passaram a não ter muito uma garantia de pagamento, né? E os credores, né, começaram a sentir a necessidade de ter um substituto e, de acordo com a disposição do Pacto Federativo, a União assume, né, a responsabilidade pelas dívidas de estados e municípios, e ali aprova-se uma legislação proibindo estados e municípios a emitir títulos a partir de então. E desde aí contrair ainda dívida com garantias, são dois tipos de contração de dívidas: a dívida sem garantia diretamente com os credores e a dívida com garantia da União. Então aí passa aí. E esse pagamento, que nós vamos tratar aqui um pouquinho hoje, né, ele tem algumas regras, né? E como nós sabemos aí no mercado de créditos a pagar, da vida normal das pessoas, eu, você, ou qualquer cidadão, o cidadão que está aí na rua, sabe que à medida que se tem uma dívida, e os juros que são embutidos no pagamento dessa dívida, vai só crescendo o bolo, né? Vai aumentando cada dia mais essa dívida. E de forma que hoje nós temos aí, os dados trazem aí, né, Isaldir, mais de 1 trilhão de dívidas de estados e municípios, né, sendo que a maior parte dessa é com a União, quase 700 bilhões de dívida de estados e municípios com a União, sendo os estados os maiores devedores. E aí o que nós vamos tratar, só para a gente ter uma noção do que nós estamos falando aqui hoje. Quando não é pelo que se fala o trato das ações públicas, não é nada demais que estados, municípios e a própria União tenha dívidas para poder cumprir aí as suas obrigações de políticas públicas, né? Mas então, como é que isso vai vinculando de tal forma os municípios que o seu orçamento passa a ser grande parte, né, para o cumprimento dos encargos, principalmente, né, que são atribuídos ao pagamento dessa dívida pública aí, que hoje os dois critérios, né, a inflação, mas um determinado até 4%, acima da inflação de juros, ou a aplicação da Selic, qual que é o melhor para a correção desse bolo que cresceu tanto. E aí eu acho que é para a gente só compreender um pouquinho, né, Jaldir, a título inicial,
E ao longo desse nosso diálogo hoje, a gente vai compreender melhor qual é o impacto, né, dessas dívidas no cumprimento das políticas públicas locais por Estado e município. No caso, hoje estamos tratando mais dos Estados, né, ao deixar de, ou ao aderir, tem ontem, né, ontem foi publicado aí um novo projeto de lei, aí, uma proposta aí pelo Senado para o tratamento dessa dívida com estados e municípios, no sentido de ver se é possível fazer o pagamento dessa dívida por esses entes federativos. Nesse momento, seria trazer só isso aí, Exaldir. E amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Correto. Você está colocando, você fez as duas questões que você destacou aí, que eu acho que também é importante. Primeiro, esse histórico, né? Os estados e municípios poderiam emitir seus títulos para poder garantir o seu financiamento, né? E como isso não havia crédito, digamos assim, as pessoas os investidores não confiavam de que poderia receber posteriormente, então esses títulos ficavam sem compradores, né? E daí então acaba que a União assumindo então esses títulos, essa dívida. Isso também me fez lembrar agora, acho que foi na Olimpíada, que na cidade do Rio de Janeiro também se veio com essa, né, de que emitir títulos para poder financiar os investimentos que precisariam ser feitos à época da Olimpíada, né, que também acabou não prosperando dessa forma. Então, Sérgio, nós estamos tentando mostrar essa situação, né, da dívida, que ela existe, e aqui me veio na mente aqui também, Sérgio, aquela atribuído lá ao Defineto, né, dívida não se paga, né, administra-se. Então, eu acho que é um pouco isso, né, de tempo em tempo há um boom de discussão de dívida, vamos discutir, né, vamos negociar, vamos fazer aquilo, outro. Sempre aparece propostas, mas nada que sejam propostas concretas, até porque os estados não cumprem aquilo que foi acordado, né, o acordo que foi feito. Antes de passar para vocês, Edinho, só colocar mais uma questão. Agora, recente, lá com o Conselho do Rio Grande do Sul, o governo suspendeu a dívida por 3 anos. Porque o engraçadinho do governador queria o quê? Queria o perdão da dívida. E o Estado do Rio Grande do Sul, em termos proporcionais, é o que mais deve no Brasil. Só proporcionalmente só não deve mais do que o Rio de Janeiro. Certo? Pois bem, eu vou fazer algumas puxadas aqui para a gente chegar até onde que eu penso. Nos governos anteriores do senhor Luiz Inácio, os 2 primeiros do governo, eles tinham como, sei lá se porque lógica histórica ou estratégica dos economistas, que as dívidas poderiam ser quitadas. Tanto que a dívida externa, né, transformou-se, em vez de dívida, em crédito. Então, o Brasil, até antes do governo, né, no governo Dilma, tinha crédito no FMI e em outros lugares também, no Banco Mundial e tal. A dívida interna, como nós vivemos um período em que aquilo que você disse é importante, os estados podiam legislar a finança própria, virou a farra do boi, como infelizmente ainda é até hoje. O exemplo mais recente e conhecido que nós temos é do estado de Minas Gerais, que o governador de Minas atual pegou o estado de Minas, e o governador na época tinha dificuldades, o senhor Pimentel, para quitar algumas dívidas que ele tinha, e eles quase morreram, rolaram, viraram do avesso, tiraram a roupa, disseram, não, o Pimentel isso, Pimentel aquilo, então. O governo atual do senhor, esse rapaz aí lá de Araxá, que, na meu ver, ele é pouco alfabetizado, fez com que o estado de Minas tivesse um aumento na dívida de 70%, ou seja, em 4 anos ele subiu a dívida do estado em 70%. Isso não sou eu quem digo, não é o pessoal da esquerda quem diz.
isso é um pessoal das finanças do governo. Então imagine bem que porque ainda é uma lei maluca. Nós, quando chegarmos no debate da atual negociação, aí nós vamos avançar mais sobre isso. Lembrar que Minas Gerais também tem uma outra questão que é a judicialização da dívida, né? Então, o Minas Gerais não paga porque tá judicializado. Então, quer dizer, mas isso não quer dizer que a dívida não está correndo, né? Que os juros não estão correndo, enfim, é aquele negócio do dívida não se paga, administra-se. Então, é isso que o Zema vem fazendo, além, porque os juros estão aumentando, você não paga, né? Não, como se diz, não paga nem o principal e não paga nem o juro e o juro vai só aumentando. Então, eu acho que essa é uma questão também que a gente poderia colocar, já que você colocou aí, deixar para. Nós dividimos aqui basicamente em 3 blocos. Né? O primeiro foi esse de mostrar essa realidade, e o segundo agora é de mostrar essa discussão sobre a negociação e a tentativa sempre de fazer uma negociação em grupo, né, coletiva, quer dizer, o governo estabelecer critérios para renegociar dívidas para todo mundo. Não é o caso específico, por exemplo, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Eu lembro que há pouco tempo eu ainda estava na ativa ainda como professor na educação, a gente fez muita campanha contra a recuperação da dívida. Que o Minas Gerais queria entrar no programa, né, na época do governo anterior, que praticamente acabava aí com o Estado de Minas, né, colocando a gestão financeira do Estado na mão federal, enfim, ainda chama, né, regime de recuperação fiscal. Então, quer dizer, isso é uma forma, Minas Gerais, fazer isso de forma direta com o governo. O Cipriano lembrou aí que o Congresso, né, através do senador, do presidente do Congresso, né, senador por Minas Gerais, aqui, o Pacheco, sempre tem alguém que quer ficar com os louros, né, quer ficar com a fama. Então, ele apresentou um projeto, ainda não foi votado, ele acabou deixando para a votação final lá para o mês de agosto. Eu vou mostrar aqui como que é essa questão, como que é a proposta, né, do Pacheco para resolver esse problema da dívida dos estados aí. Então, o Pacheco, aqui no caso, atendendo aqui aos governadores, né, quer dizer, tentando fazer isso meio por fora, né, a revelia aí da União. Então, o Pacheco atende governadores e propõe reduzir juros para a dívida dos estados. Né? E aqui ele está mostrando aqui que hoje, né, é IPCA mais 4%. Né? E aqui a proposta do Pacheco, ele tenta colocar aqui, além dessa questão de IPCA mais 4%, né, à medida que se houver, digamos, um pagamento da dívida ou redução da dívida, 10%, 20%, vai mudando essa taxa de juros. Né? E uma outra questão também que tá colocada aqui é o Estado, né, colocar ativos à disposição para pagamento de dívida, como foi o caso aqui de Minas Gerais, a proposta que não está dentro da lei aqui do projeto de lei do Pacheco, o Minas Gerais propôs, né, federalizar a CEMIG, enfim. Mas, na verdade, não é isso que um governo como o de Minas Gerais quer. Né? O governo de Minas Gerais quer fazer como está fazendo lá o Tarcísio, que é passar tudo para a iniciativa privada. O relator do projeto aqui será o senador Davi Alcolumbre, né? Ele é do Amapá. Né? E aí essa questão, só que aí tem uma dificuldade, né, para poder fazer isso acontecer, que é a capacidade da União em arcar com isso. Porque se o Estado deixa de pagar, ou vai pagar juros menores, isso quer dizer que a dívida vai custar mais para quem? Para a União. Por quê? Eles devem para a União. Então, na verdade, são soluções, né, assim, entendo como
soluções assim pela metade. Então, Isaldi, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, aqui a gente vem do processo, né, de várias tentativas de adequar ou equacionar essa relação, né, dos entes públicos dentro do Pacto Federativo com a dívida contraída por cada um deles, né, municípios e estados. Tiveram os vários refis. E também vem também, por outro lado, somando-se a isso, os projetos também de aumentar a arrecadação, como os planos de recuperação fiscal. Agora temos esse último agora aí o plano aí do governo Lula com o Haddad, né? E ali tem a formação de um fundo, né, para acudir um pouco essa questão da dívida de estados e municípios. E esse projeto do Pacheco apresentado ontem, que ele pensa de se fazer até um parcelamento até 30 anos, e também essa equação desses 4%, que é o juro acima da inflação, ser revertido a partir do 1%, com ativos até 10%, os outros 2% acima de 10%, desde que faça também esse fundo. Parece que quando se faz ainda bem recente, ele lançou ontem, comparando, parece que é uma forma de fazer um contraponto com o plano do governo federal, aí, a partir do Senado, para que ele se coloque como seja o salvador da questão da dívida dos estados. Ainda tem que... o texto ainda não foi disponibilizado ainda. Ontem à noite ainda não estava disponibilizado. Vamos ver se ele disponibiliza para ler o texto do projeto como um todo. E há essa tentativa de quem que é o salvador da situação dessa questão da dívida. Mas, por outro lado, a gente tem dois elementos, né, historicamente tem sido debatido pelos governos, tanto federal, a partir do governo federal, que diz assim, olha, o conjunto de direitos e de políticas públicas estabelecido pelo Estado redemocratizado a partir de 1988 torna inviável, é o que se diz, torna inviável o funcionamento do Estado em vista da sua capacidade de arrecadação tributária, né? Isso a gente pode, quando ele fala isso, regionalizando aí vários estados nas regiões que tem pouca arrecadação. Então, como cumprir essas obrigações, né? Essas obrigações políticas com saúde, educação, infraestrutura e tudo que segurança e tudo que é necessário para a organização de satisfação dos direitos coletivos dos cidadãos aí sob a responsabilidade de cada estado brasileiro. E como fazer, aí vem como há pouca arrecadação, aumenta-se a capacidade de endividamento. Então, esses programas é uma tentativa de que, a partir do Pacto Federativo, se faça uma equação, mas o que se vê, né, Isaldi, é que, por um lado, ali há uma tentativa de, agora, receber o patrimônio histórico, né, dos estados, cada estado, na negociação da dívida, e transformar esse patrimônio em patrimônio da União na quitação de parte, né, dos encargos, veja que não, dos encargos da dívida que está aí estrondosa, né? Veja que come grande parte do orçamento de cada estado. Por outro lado, a gente vê que essa passagem aí, só para a gente fechando, essa transferência, por exemplo, da CEMIG, né, tinha o princípio da federalização. Por outro lado, federalizar para amortecer parte da dívida estadual, vem a questão de gestão e colocar distante da própria população essa instituição pública do Estado de Minas Gerais, que nós temos um debate aí, vai privatizar, nesse sentido, outras coisas, é a aquisição, repasse das ações também. Tem várias formas aí que estão sendo colocadas nesse projeto aí, então, ativo, né, ou
transferência de ativo, transferência de crédito, para quitação de parte dos juros, né? Para amortização dos juros dessa dívida que é até 4%, além da inflação. E veja que não está, que é o que queria, não está se colocando aí o perdão da dívida. O perdão da dívida, porque é a vontade de alguns estados que se faça esse perdão. Ora, se houve a contração da dívida e a obrigação por entidade, se a União reassumiu essa responsabilidade, não parece ser uma coisa mais justa que se faça esse perdão, mas que haja uma reorganização do Pacto Federativo a partir desse conjunto que é a dívida inteira de 1 trilhão, quase 1 trilhão, né, de estados e municípios, e ver como se faz isso, mantendo a justa participação no orçamento estadual de cada estado para a satisfação das suas políticas públicas. Isso é um debate que deve ser feito, né, entre os órgãos políticos, legislativos estaduais, legislativo nacional, Congresso Nacional e os executivos estaduais e o executivo nacional para essa melhor adequação da relação política federativa União-Estados e dessa relação tributária a partir dessa responsabilidade da dívida dos estados pela União e a obrigação de cada um pagar sem deixar de cumprir as suas obrigações com políticas públicas estaduais, no caso dos estados, ou municipais, no caso dos municípios. Perfeito. Ô, Sérgio, já que nós estamos discutindo aqui também um pouco essa questão das soluções, então, soluções possíveis. Uma delas é essa que está sendo discutida agora, que são as negociações, política pública de negociação. Então, o Pacheco está querendo sair na frente nessa questão aí. E as outras medidas, né, seriam medidas de aumentar a arrecadação. Ora, a arrecadação ela vem aumentando sucessivamente. Então, isso já é uma realidade. A arrecadação dos estados e da União vem aumentando. Quer dizer, então, não é por falta de arrecadação que não há solução. E outra questão também, mais uma saída, né, uma lei para poder renegociar. E a outra questão é o seguinte, que se discute muito, mas que parece que também não há uma solução, que é discutir que esses gastos sejam gastos com transparência, que seja feito com eficiência, que seja feita com gestão e tal. Pegando novamente o exemplo aqui do Zema, né? Ele conseguiu se reeleger com esse discurso, mas a dívida na mão dele só aumentou. Então, as soluções parecem que são soluções bastante precárias, Serginho. E só para concluir o que eu gostaria de dizer, parece que a solução mesmo é a União acabar arcando com isso. O que não quer dizer que não vai continuar tendo essa mesma bolha, né, e crescendo, né, da questão da dívida e da dificuldade do Estado. Porque se o Estado negocia com juros menores, a União negocia com juros menores, quem vai pagar então é a União, né? Pois bem, vamos voltar às origens. Primeira coisa, essa dívida pública interna, esse dinheiro, quem que é o credor dela? São os bancos. Aí a gente, se a pessoa for um pouquinho calma e sensata, ela vai entender que por isso é que se mexe pouco com os bancos. E em anos aí, quando todo mundo estava com faturamento baixo, os bancos davam lucro, porque os bancos são fiel depositário da dívida pública. Essa é a primeira coisa. Segundo, você mexeu numa ferida dolorida, que é, ao negociar as dívidas dos estados, você teria coragem, em sã consciência, de negociar, Cipriano, a dívida com o governo de Minas e deixar na mão desse insano, a gestão de um recurso do Estado por mais 2 anos com folga? Eu não teria. Tenho certeza, pelo que eu conheço a nossa amizade, eu tenho certeza que você também não. Então, olha que o problema é de uma gravidade grande. Isaldi, você apontou, infelizmente, para uma coisa complicada. Na verdade, essa negociação que está sendo feita, e aí eu vou dar braço a torcer com esse Haddad, porque eu sempre fui meio reticente com ele,
mas vi que ele tem feito, a equipe dele tem feito um esforço muito grande, que é o quê? Transformar parte da dívida dos estados em ações, do tipo ações no sentido da educação, entendeu? Então aí tem vários e vários discursos, educação de tempo integral, zerar a creche de 0, né, a 3 anos, porque só teoricamente gerou de 4 a 5. Então, observei que tem N minúcias, mas que, Isaudi, você pegou na ferida. A dívida que está na mão dos estados vai ser abraçada pelo governo federal, ainda que, imagine bem, você tem empresas nos estados que são rentáveis. Mas imagine aquelas empresas do Rio de Janeiro. O governo receber aquelas, que lá é baba do boi. Ou no caso de São Paulo, que é aquele cidadão de péssima qualidade, que é o governador lá, querendo dar a Light, por exemplo, as empresas, eu não sei se é da energia ou de água, que é uma confusão danada. Então, assim, observe bem que não é tão simples. Agora, a iniciativa é uma iniciativa interessante. Agora, dar na mão desses governadores insanos é loucura, sinceramente. Bem lembrado. Aí o governador de São Paulo entregou agora foi a Sabesp, né, que é de água e esgoto. E curioso que eles entregaram a Sabesp para uma empresa que não tem nada a ver com saneamento e que não consegue oferecer ela de energia, né, equatorial, que não consegue oferecer energia com qualidade e adequadamente, e agora entrega a água para eles, né? Então um pouco isso que eles querem mesmo, ao invés de negociar com a União e federalizar, entregar para a iniciativa privada, qualquer iniciativa privada, como que é o que aconteceu lá. Para a gente poder fazer aqui nosso último bloco aqui, que é uma coisa também que é a nossa preocupação, né? Todos nós aqui fomos servidores públicos, e sempre quando se fala em solução, né, fala em fazer gestão, cortar gastos e tal. E aí, uma coisa que o Estado, ou que os prefeitos também, a União também consegue de cortar gastos, é cortar naquilo onde afeta mais as pessoas, né? Que é cortar gasto na saúde, que é cortar gasto na segurança, que é cortar gasto na infraestrutura, porque isso é fácil afetar. Por exemplo, nós tivemos agora, e ainda estamos numa disputa aqui em Minas Gerais com o governo em relação ao reajuste do salário dos servidores. Agora eles estão aqui em Minas já aprovando uma legislação para poder retirar mais ainda dos servidores parte da previdenciária, não a previdência, mas a de saúde, né? A parte de saúde do Instituto aqui, que é o IPSENG, eles eles vão conseguir fazer isso, né? Eles vão aumentar os descontos. Então, quer dizer, esse ajuste eles conseguem fazer, né? Que é em cima da população. E quando se cobra transparência, quando se cobra aonde foi parar o dinheiro que arrecadou, no caso de Minas Gerais, não paga a dívida, porque está judicializado. Então, onde está o dinheiro? E aí eles ficam bravos, porque eles são eficientes, gestão e tal, tem um nome bonito lá para designar a legislação, a administração que eles estão fazendo, enfim. Mas o que eu queria discutir agora é mostrar isso, como que essa cada vez mais, o aumento da dívida, né, e ele vem acontecendo, nós mostramos aqui, em Minas Gerais, a receita corrente líquida, 168% está comprometido com a dívida, né? E como é que fica, então, as questões de infraestrutura, de saúde e de segurança? Porque é nesses lugares que eles têm condições de cortar, e é onde eles vão cortar, né? Que é a forma que, historicamente, a gente tem visto aí, Cipriano. Então, Isaldir, Sérgio, amigos do Coletivo Bancada do Livro, a gente considerar aqui que, historicamente, na formação do Estado, a partir do sistema capitalista, né, tem essas três coisas.
educação, tem a quarta, né? Educação, segurança, saúde e assistência social tem sido preservado como condições das políticas públicas do Estado, ainda que essa vertente que considera um Estado mínimo, né? Ora, isso aí são garantias mínimas para a população e que é considerada essencial e necessário ser mantida ainda que na estrutura do Estado capitalista pela versão do Estado mínimo. Mínimo para a população e grande para a concentração da riqueza, né? Por outro lado, o que a gente tem que perceber é que o governo federal atual, com essa política do Ministério da Economia, vem trazendo a possibilidade de fazer um pacto federativo de conversão das dívidas de cada estado, cada município, em realização de políticas públicas, com infraestrutura, educação, saúde, segurança, e assim vai, né? Novos projetos de construção de moradia, habitação, que parece uma coisa razoável de retomada, né, de realização de direitos para a população. E também em vista da situação que se vive. Basta olhar, essa semana passada teve aí um levantamento, né, da questão da segurança pública no Estado, que é alarmante, né, a situação que se vive, os estados aí sem poder dar a resposta, né, e que aí se vem com a política de apresentar mais polícia menos políticas públicas de contenção do aumento da violência, né? Então, é um projeto que está sendo colocado aí pelo Haddad, é um projeto razoável, que faz transformação de parte desse percentual de encargos das dívidas de cada estado em políticas públicas. Aí seria uma contrapartida. E por que isso é interessante pensar agora, né, Isaldi e Sérgio? É que os municípios, Estado e União estão, nesse momento, realizando a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai estabelecer o que será realizado no ano que vem, inclusive na Lei Orçamentária Anual. E a partir daí nesse momento vem essa discussão num momento essencial, porque se coloca qual vai ser o percentual tirado do orçamento público municipal ou estadual, que é o caso que nós estamos discutindo, e aplicado como parte de conversão da dívida com a União em políticas públicas para o próximo ano. Então, eu queria deixar essa consideração da importância desse debate que está sendo feito agora, para que já o orçamento de cada estado coloque aí na rubrica do seu orçamento, da sua lei de diretriz orçamentária, e apontando para a inserção do orçamento anual do ano que vem, essa conversão de partes como está sendo feito. Esse projeto vem aí também já num contraponto, parece um pouquinho se contrapondo ao que está sendo posto pelo o projeto do Ministério da Fazenda. E só para considerar, né, Sérgio, houve a farra dos gastos, aumento, a contração de dívida, aí os estados querem o perdão, né? Querem o perdão dessa dívida. Fica muito fácil, né? Ter composto essa dívida, contraído, não cumprindo as obrigações. E veja, sempre que há alguma calamidade pública, a União socorre. A União é chamada, nesse pacto federativo, para ser o garantidor tanto das políticas públicas em situações extraordinárias da vida comum dos estados, como também nessa garantia, né, de a contração de crédito por estados e municípios. E vejam que os favorecidos são sempre aqueles que concentram, como se diz, a maior parte da riqueza nacional e pouco produzem de políticas públicas. Então, acho que era isso que eu queria deixar nesse momento e trazer para a nossa reflexão, que é positivo, né, a transformação de parte da dívida pública da dívida contraída por estados e com a União, em transformação de políticas públicas regionais e estaduais. Perfeito. Ô, Serginho, para a gente já ir para o nosso último bloco aqui, para a gente já encerrando, uma questão também que a gente discute muito isso, né? Quer dizer, tem dinheiro para dívida, tem dinheiro para
outras coisas, mas não tem dinheiro, né, para as questões da educação, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para infraestrutura, obviamente, mas tem dinheiro para a dívida, você colocou muito bem anteriormente, até porque no final esse recurso vai para os bancos, né? Porque os bancos são os grandes financiadores, a bem da verdade. Claro, a gente faz esse discurso, né? Que é criticar o governo, ou os governos estaduais, até mesmo o governo federal, que a dívida também do governo federal também ela é enorme. Então, tem dinheiro para isso, mas não tem dinheiro para poder investir em melhores condições para a população de uma forma geral. Então, mas ao mesmo tempo parece que esse discurso serve para eles também se defenderem. Então, nós não fazemos melhor ou mais porque a dívida não deixa. E aí a culpa é sempre do governo anterior, né, em que pese governos aí ou grupos, né, que estão no governo aí há 20, 30 anos, mas sempre colocando a culpa no governo anterior. Então, eu gostaria que você também falasse um pouco sobre essa questão, né, Serginho? Há o discurso, né, nós que defendemos causas mais justas, ou causas justas, e há o discurso deles também, né? Ou seja, nós não fazemos isso por causa da dívida. Né? Não sei o que você vê sobre essa questão para a gente encerrar, Serginho. Bom, primeira coisa, nós estamos dentro do estado de Minas Gerais. Então, o exemplo de Minas serve para o país inteiro. O governo do senhor Zema subiu a dívida do estado em 70%. Ou seja, é uma média de 15% ao ano. Qualquer banco faz festa com a dívida de Minas Gerais. Tanto que a melhor negociação de receber as contas do funcionalismo público foi feita em Minas Gerais com esse banco laranja aí, da cor laranja. Entendeu? Eles foi pegando as contas dos funcionários, isenta A, isenta B, baixa taxa de juros, isso era festa. Por quê? Porque um negócio maravilhoso é os títulos da dívida de Minas, os precatórios. Paga mais do que qualquer coisa, qualquer aplicação. Então, é preciso entender isso. Segundo, nada nos garante que ao renegociar a dívida do Estado, e eu vou de novo, o Estado de Minas Gerais serve para os outros todos, que vai melhorar. É só vocês observarem o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eles estão fazendo coisa de igual ou pior calote. Não tem como. O governador lá é um maluco. É só vocês observarem. Às vezes, tá fazendo as matérias de jornal e televisão, eles mostram determinados... Não, que o governo está fazendo isso, aquilo. Agora não, já renegociou tantas casas. Casa no mesmo lugar. O que vai acontecer o ano que vem? Cipriano, o que vai acontecer? Vai parar de chover lá no sul? Então, assim, observe bem que não tem... Assim não adianta. Porque você vai renegociar a dívida e daqui a 5, 6, 7 anos vai estar do mesmo tamanho. Porque não há critério. Isso é a primeira coisa. É claro que eu tinha que legislar em causa própria, né, Cipriano? Não pode, com um governo que diz que dos trabalhadores, deixar o que está sendo feito em Minas Gerais. O que está se fazendo em Minas Gerais? O governo quer... É o único caso histórico de que o funcionário vai receber aumento de 3,62 e pagar 8%, ou seja, o saldo do funcionário vai ser negativo. Isso não existe, isso é insano, isso é loucura. Então, não sou eu que invento esses números existem. E o pessoal que assiste a gente sabe disso, ou seja, como negociar se o governo está fazendo uma loucura? Não tem como. Vai melhorar? Não. Não vai melhorar. Então, assim, aí diz
eu poderia mergulhar mais assim, nas coisas da educação de Minas, do que está acontecendo, no micro e no macro, mas não vai adiantar, porque o governo não vai conseguir, né? O governo de Minas, com esse tipo de governo aí, não vai conseguir fazer as coisas. Ele não tem estrutura técnica e administrativa para fazer as coisas, não tem como. Correto, concordo plenamente com você, né? A questão e nós, acho que nós, de certa forma, nós chegamos a essa conclusão aqui, né? É necessário fazer alguma coisa, né? Para poder ter condições, né? Inclusive de investir mesmo em saúde, educação e segurança. A proposta que o governo federal tem, né, de compensar aquilo que for que os estados receber de benefício na negociação, investir, né, em educação, como você mesmo colocou aí, Sérgio. Acho que essa é uma das soluções que eu vejo um pouco mais plausível, né? Porque o que os governadores querem mesmo é não pagar, que é o que tem feito em Minas Gerais. Judicializou para não pagar a dívida, né? E não vem pagando já há algum tempo. Pois bem, eu acho que nós conseguimos aqui a fazer essa discussão e apresentar algumas questões aqui que são importantes nessa questão das dívidas do Estado e acompanhar também, né, o que vai acontecer aí com esse processo aí de renegociação, talvez até depois fazer um outro programa depois que essa lei for aprovada e tiver alguma mudança aí nesse quadro, né, que possa realmente os estados ter condições de investir, né, e melhorar a vida das pessoas. Uma coisa é eu ser contra o governo Zema, né, mas eu não posso ser contra a população, não posso ser contra o interesse dos trabalhadores, né? Então acho que essa é uma questão também que a gente tem que enxergar. Pois bem, para fazer aqui as despedidas aí, Cipriano, se tiver mais alguma observação a fazer, se não tiver, já fazer aí a se despedir aí, agradecer. Antes disso, eu quero aproveitar aqui e agradecer muito aqui a parceria aqui com o Cipriano, com o Serginho também, as pessoas que nos assistem, que compartilham nosso conteúdo, que curte. Então, agradecer muito aí a todos e todas, Cipriano. Então, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, só para a gente ir encerrando, dizer que esse debate sobre a relação da dívida dos estados com a União, né, e os projetos de solução, né, não pode caminhar pelo perdão da dívida como querem alguns estados. Seria como que, para entender, né, Isaldir, para os nossos amigos que nos acompanham, seria como você estabelecer a relação de fiador e credor principal, né? O fiador assumir a garantia da dívida, que é o que faz a União, dar credibilidade para a contração de crédito por estados e municípios e perdoar o pagamento dessa dívida para municípios e estados, né? Ou seja, para ser como fiador, perdoar o seu afiançado, e sem que esse realize nenhuma contraprestação. Porque para a União, Estados e Municípios, no Pacto Federativo, qual é a atribuição principal? É a realização dos direitos coletivos, como moradia, saúde, educação, e não ser um espaço para a concentração da riqueza a partir do acesso ao patrimônio público, como se faz os credores, que são os principais, os banqueiros, né? Os banqueiros que cada dia mais concentra, né, a sua riqueza a partir dessa relação mesmo com a dívida, né? Quem que não queria ter uma aquisição de crédito com a garantia que tem a União, né? Quando se relaciona municípios, estados e União. Essa é que não quebra, é o órgão único que não quebra e que tem a garantia do pagamento. Isso é muito bom para os credores. Aí o devedor querer o perdão e não ter qualquer contrapartida, sendo sua obrigação a realização de políticas públicas. Deixar aí aquele abraço fraterno, como sempre, né? A necessidade de nós continuarmos aí construindo solidariedade humana, né? E a esperança de que nessa relação de retomada do orçamento público que é destinado pela União para a garantia de dívidas, seja transformados em políticas públicas para a satisfação dos interesses coletivos
Ótimo. Ô, Serginho, suas considerações finais aí, despedidas. Primeira coisa, eu não tenho tamanho de gratidão para os meus dois amigos, né? Cipriano, que me aguenta aí, o Isaldir, que além de me aguentar, ainda é o cara que municia esse computador aqui, é do Isaldir, então eu nunca fiz um programa tão tranquilo igual esse com um computador que o Isaldir. Então, assim, esses meus amigos, realmente, eles querem que eu vá para o céu. Isso é uma coisa. Outra, Cipriano, não há condições de negociar a dívida de Minas Gerais. Minas Gerais deixou de pagar a dívida e aumentou a dívida do Estado em 70%. Isso não é falácia, isso é o pessoal das finanças, da Secretaria de Fazenda do Estado, que tem como dados. Ou seja, você realmente pegaria a dívida desse Estado, faz securitiza ela, né? O que é o que o governo federal vai fazer? Securitizar. E você acredita que o governo de Minas vai fazer alguma ação? Então, por exemplo, sem alguma coisa muito rígida, não tem como. Porque lembrem-se bem que o Minas Gerais, aliás, o Rio de Janeiro, fez um acordo lá. E o Rio de Janeiro, infelizmente, em vez de melhorar, piorou. Porque foi um acordo pé. Entendeu? Não tem como. Então, essas questões não nos ajudam. Eu acho que, por exemplo, eu não teria energia para isso, mas assim, que a gente tem que mandar cartas, e-mail para esse pessoal do governo, do presidente do Senado, do ministro da Fazenda, dizer, olha, esse negócio do jeito que vocês estão fazendo, e pelo texto lá da Alcolumbre, que está gestando, é meio cheque em branco. Não dá. Não dá. Um abraço a todos. Acho que nós estamos no momento de ter atividade, porque senão, em vez de melhorar, vai piorar e muito. Falou, agradecer muito aqui mais uma vez aqui a parceria aqui do Serginho, do Cipriano, lembrar que o nosso coletivo Bancada do Livro tem programas ao vivo de segunda a sexta, nós fazemos aqui gravado, né? Então agradecer muito aqui a todos e todas que nos acompanham. Coletivo Bancada do Livro.